Amém, meus amados, ainda em espírito de oração, de adoração. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo fica entre Gênesis e Apocalipse. Versículo, capítulo 40. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 40, do versículo 34 e o 35. Êxodo 40, 34 ao 35 e o 35. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do eterno Deus. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Palavra de nosso Senhor, Deus todos, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Podem assentar. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, eu vou contemplar. O amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor desceu neste lugar. Vocês estão sentados, mas podem louvar o Senhor com suas palmas, amém? Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O amor desceu neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome. Vou louvar o seu nome. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Graças, paz, igreja. É verdade. Nós queremos ver a glória do Senhor esta noite neste lugar. E nós vamos contemplar esta glória. Amém? Nós cremos nisso. Diga assim comigo. Senhor, eu desejo ver a tua glória.
essa geração está vivendo tempos bem parecidos com o mesmo período que Moisés viveu. E o texto do Antigo Testamento nos traz à tona. Mas no Novo Testamento vem também à tona uma outra promessa. Mostra que quando Moisés subiu o monte e ficou lá por 40 dias e 40 noites, ao descer, ele precisou usar um véu por causa da presença da glória de Deus na sua vida. Porque por conta da glória de Deus, ninguém podia contemplar nem olhar o rosto de Moisés, porque a Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia. Isso é o que o Antigo Testamento nos mostra. Quando nós lemos esse versículo que foi lido e um antes, vocês vão ver que Moisés passou 40 dias naquele monte. Porém, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 3 e o versículo 7, nos revela que no Antigo Testamento não nos mostra. Paulo vai nos revelar o que o escritor do Antigo Testamento não nos revelou. O apóstolo Paulo diz que chegou um momento que a glória de Deus, ela se esvaía do rosto de Moisés. E porque a glória de Deus se esvaía do rosto de Moisés, e Moisés continuou usando o véu, e o povo não percebesse que a glória de Deus estava indo embora. Moisés, ele continuou com o véu, muito embora a glória de Deus estava se afastando da presença do povo, estava indo embora. O apóstolo Paulo narra que por conta disso, o coração dos hebreus se tornou obscurecido. O povo de Israel era infiel, era intolerante, era um povo de dura serviço. O que se vê nos dias de hoje e na nossa geração é que as igrejas estão perdendo a glória e estão burlando artifícios para disfarçarem a perda da glória de Deus. Não está muito diferente do que naqueles dias no Antigo Testamento. Isso está sendo uma denúncia que está sendo trazida aqui esta noite, para a minha vida e para a vida de cada um de nós. Deus está dizendo: não deixe se esvair a glória das suas vidas. No entanto, em toda época e em toda vida, e todo o tempo e em toda geração, Deus tem sempre um remanescente. Um povo apaixonado pela sua presença, pela sua glória, e esse mesmo povo, ele não abre mão da glória de Deus, da sua presença, e seus princípios, eles são inegociáveis. E é sobre isso que eu quero falar esta noite, para cada um de nós que chegamos a este local, para entender que a glória de Deus, ela está aqui. Mas eu gosto de trabalhar com temas, eu quero dar um tema a esta mensagem. E o tema é: a plenitude da glória de Deus.
Meus irmãos, deixa eu trazer aqui para vocês que Deus escolheu a mim e a você para derramar glória nas nossas vidas. O livro de Êxodo é o tratado de Deus com a descendência de Abraão, tirando os hebreus do Egito para partir daquele povo formar uma nação organizada. O povo estava meio que desorganizado. O Êxodo também é o livro no qual Deus dá a este povo, a esta nação, a sua legislação, as leis que deveriam dirigir, gerar, regrar, gerar e maestrar as suas condutas. No ponto de vista cerimonial, no ponto de vista civil e no ponto de vista jurídico. Também foi no livro do Êxodo que o Senhor se revela extraordinariamente o seu poder, a sua majestade para o seu povo, revelando-se para todas as nações da terra, por toda a trajetória daquele povo, até a Canaã, a terra prometida, que ele mesmo prometeu a Abraão, seus pais. Seu pai. No capítulo 25 de Êxodo, é bem claro ver, Deus nos encontra, nós encontramos Deus ordenando Moisés a construção de um tabernáculo. O tabernáculo seria composto por alguns utensílios que prefiguram a presença e a glória de Deus através da igreja. O tabernáculo era uma figura da igreja. Todos nós sabemos que a igreja é o tabernáculo de Deus nessa dispensação. Amém? Você e eu somos o tabernáculo de Deus nesta dispensação. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, e o versículo 19, 20, 21 e 22, ele diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Observe que no Êxodo, capítulo 25, 10, o Senhor diz assim para Moisés: no tabernáculo farás para mim também uma arca de madeira de acácia. Por que Deus frisa esta madeira de acácia? A madeira de acácia é bela em sua coloração, mas é tortuosa e cheia de nós. Creio eu que ninguém escolheria aqui a madeira de acácia para fazer um móvel da sua casa, nem para fazer o púlpito da igreja. Ainda mais se hoje nós vivemos uma geração muito exigente. Ninguém escolheria essa tal madeira para construir algo na sua casa. A madeira de acácia não se adequava a padrões devido à sua qualidade e tortuosidade. A madeira tem o seu miolo cheio de nós, duro e com muitas frepas.
sendo uma referência para nós, seres humanos. Aleluia. Sendo uma referência para mim e para nós, seres humanos. Tortuoso, cheio de frepas, cheio de defeitos. Trabalhar com ela era tão ruim que o Senhor, no capítulo 31 do Êxodo, diz a Moisés: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do meu espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Deus precisou de encher a Bezaleel do seu espírito para trabalhar esta madeira tão complicada. Para lavrar em madeira era tão ruim de ser trabalhada que só era possível se o artesão fosse cheio do Espírito Santo de Deus. Não era para qualquer pessoa. Mas quando o Senhor ordena e manda fazer a arca, aquela caixa de madeira defeituosa, porque a arca nada mais era do que uma caixa de madeira defeituosa. O Senhor ordena a Moisés e diz: agora betuma. Deus, meu irmão, ele não deixou brecha na sua construção. Aleluia! A Bíblia diz que Deus criou o homem reto, perfeito, mas ele se perdeu em muitas astúcias. Cuidado, meus irmãos. Não abram brechas. Deus criou o homem reto, perfeito. Então Deus disse: betuma de ouro por dentro e por fora. Sabe o que é mais interessante, meus amados irmãos? A madeira de acácia representa a nossa natureza. Você pode ser lindo demais, linda demais, né? Quando veio para cá essa noite, se olhou no espelho, olhou como estava bela, né? Se admirou, mas deixa eu te dizer, meu irmão, no final das contas, para trabalhar com eu e você, é um mistério. Nós somos cheios de defeitos, cheios de complicações, cheio de caprichos, cheio de nós. Alguém já disse para vocês alguma vez: meu irmão, você é um nó cego, ou osso duro de roer, no contexto, ou madeirinha ruim de pegar fogo. Mas não se preocupe não, meu irmão, que Jeová hoje ele vai tocar fogo nessa madeira. Aleluia, não se preocupe não. Hoje, Deus vai queimar. Amém? Eu creio que ninguém te escolheria para ser o tabernáculo de Deus, ser a morada do Deus Altíssimo. Se fosse fazer uma votação, uma escolha, ninguém me escolheria. Mas Deus, olhando lá do alto, disse assim: é aí que eu quero fazer o meu santuário. É aí que eu quero habitar. É aí que eu quero derramar a minha glória sobre a sua vida e sobre a minha vida esta noite. Deus, ele quer derramar da sua glória. E por que ele manda colocar ouro batido por dentro e por fora? A Bíblia fala que ouro, ele fala da natureza de Deus. E quando ele diz, coloca ouro por dentro e por fora, ele está dizendo, depois que eu te torno posse, te tomo posse,
tomo posse de você, ninguém mais vai ver a sua natureza, os teus defeitos, as tuas qualidades, as tuas mazelas. Sabem por quê? Porque ele está dizendo que a sua natureza lhe revestiu por dentro e por fora. Então você vai estar livre dessas coisas. E quem olhar para mim e para você, só vai ver a sua presença. Porque você é tabernáculo de Deus, e Deus, ele habita em você. Deus habita em nós. Amém? Mas interessante é que quem olha para nós precisa ver Deus. Deus, ele diz que habita em nós. Mas quem olha para nós precisa ver Deus na minha e na vida de cada um de nós. No capítulo 40 e 34, chega a hora da inauguração do tabernáculo. A arca era o maior símbolo do tabernáculo. Ela representava a própria presença de Deus. Por isso ela não ficava aos olhos de todos. Ela ficava no lugar chamado Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote tinha acesso, e era uma vez por ano. E no dia da inauguração do tabernáculo, a Bíblia diz que a nuvem cobriu a tenda e a glória do Senhor encheu a casa. A palavra glória tem várias conotações no Antigo Testamento. Glória falava de poder na sua criação. Os céus proclamam a sua glória. Salmo 19. Abacuque no Salmo 3, no Abacuque, capítulo 3 e o versículo 3, ele está falando de um Deus que revela a sua glória através da sua criação. Se vocês quiserem essas referências que eu estou passando, para depois vocês estudarem melhor, vocês vão ver sobre o que é que Abacuque ele está trazendo, sobre a criação, revelando um Deus todo-poderoso através da sua glória. Se quiserem, me peçam depois que eu passo. Glória fala de resplendor, que significa o brilho da presença de Deus. Já no Novo Testamento, fala de poder, de majestade, do impacto da chegada da glória de Deus. E é tão maravilhoso que Deus diz a Moisés: ninguém pode ver a minha glória e ficar vivo. Isaías 42 e 8. Ninguém pode ver a minha glória e ficar vivo. O que encontramos no Velho Testamento é a semelhança da glória de Deus. Ezequiel, no seu capítulo 1 e o 28, o 2, do 1 ao 3. Se eu for ler esses textos, vai ocupar muito tempo da mensagem. Então, é como eu estou dizendo, quem quiser, quem quiser depois os textos bíblicos para estudar um pouco sobre essa palavra da glória de Deus, pode me pedir. A presença de Deus no Monte Sinai é tão extraordinária que o povo diz a Moisés: nós não queremos falar com Deus, nós temos medo de Deus. Fala tu, Moisés, com ele, e o que ele te disser, a gente acata, a gente ouve. Ou seja, ninguém resiste o poder e a sua glória e a sua majestade. Glória também lembra habitação, morada, Shequina. Deus morando no meio do seu povo. Shequina. Deus morando no meio do seu povo.
Mas se você quer ver o que é mais glorioso, isso no Antigo Testamento, pois no Novo Testamento, Deus não mora mais no meio do seu povo. Ele habita em mim e em você. Isto é maravilhoso e extraordinário. Querem ver o extraordinário de Deus? Diga para o seu irmão ao lado assim: eu quero. Amém? Se nos dias de hoje, eu e você quiser ver a glória de Deus, não preciso mais olhar lá para o monte. Feito lá no Salmo de Davi: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Eu só preciso olhar para a face de você. Nós só precisamos olhar para a face um do outro. Olhe para o seu irmão essa noite e diga para ele: meu irmão, eu vejo a glória de Deus através da sua vida, através da sua face. Eu estou contemplando a glória de Deus. Diga para mim, meu irmão. Amém? Eu me dê também. Amém. Diga para mim também. Manda para mim também, né? Amém? Meus amados, nós temos que ter consciência do que é ser igreja. É muito mais do que ser membro das denominações. Ser igreja é ser representante da autoridade espiritual de Deus aqui na terra. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós somos representantes do céu aqui neste local, ou onde você estiver, não só dentro do templo. É um pedaço do céu e você é um representante espiritual de Deus. Quem olhar para você tem que ver a face de Deus. Se não tiver acontecendo isso na minha e na sua vida, tem coisa errada. Se não tiver acontecendo isso, meu irmão, na minha e na sua vida, procure que tem algo errado e precisa de ser corrigido. Amém? Sobre a plenitude da glória de Deus, para nós entendermos em que condições chegamos até aqui, e se nós entendermos o que nos dias de hoje a glória de Deus, como se manifesta na sua vida, a sua história, ela vai mudar da água para o vinho. E eu quero te mostrar alguns aspectos da glória de Deus. E o primeiro momento da glória de Deus na Bíblia é quando a glória de Deus ela foi prometida. A glória de Deus ela foi prometida. Deus é um Deus de promessa e Deus nunca te propõe um desafio sem fazer uma promessa. Sempre que Deus te coloca na dispensação, Ele te dá uma garantia. Êxodo no capítulo 14, Israel, quando saiu do Egito, sob liderança de Moisés, menos de 3 meses, o povo começou a sentir saudade de pepino e de cebola. Meu amigo, tem que ter um paladar muito aguçado.
tem que ser, velho, eu não entendo. O cara gostar de pepino e cebola, tem, pelo menos se tivesse um vinagre, um azeite, mas pepino e cebola, aquele povo, ele começou a sentir saudade. E o povo começou a murmurar. E Deus, ele faz uma promessa. Amanhã, a esta hora, vereis a minha glória. Deus, ele promete. Eu e você temos uma promessa de Deus a seu respeito. Você não está aqui por acaso, de bobeira. Você não é obra do acaso. Você não é resultado de uma tentativa de acerto e erro de Deus. Você é filho da promessa. Há uma promessa a seu respeito. Você é especial para Deus. Deus quer te usar do jeito que você é. Antes que saísse do ventre da madre, te santifiquei. Você, meu irmão, é a menina dos olhos de Deus. Não é só Davi, não. A Bíblia diz que Davi era a menina dos olhos de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E se o inimigo quiser tocar em você, Jeová, ele vai dizer: para aí, meu amigo. Tudo tem limite para Deus. Quem lembra de Jó? Tem limite. O inimigo, ele só vai até onde Deus permitir. Não se preocupe com o que vai se levantar. Tem limite para Deus na sua vida. Você tem promessa de Deus. Não precisa de brigar por coisas temporais. Muitas pessoas estão brigando por emprego, por salário, por lugar na igreja e etc. Não precisa, meu irmão. Isso são temporais. Vocês viram Abraão brigando com Ló? Quando ele chegou, ele disse a Ló: escolhe para onde queres ir. Abraão, ele era o maioral naquela época. Até porque ele era mais velho do que Ló. Ele poderia chegar e dizer: ó, Ló, eu vou dividir aqui, no meio. Para cá tu fica, para cá eu fico. Ele ia ficar com a parte seca ou a parte boa. Mas ele deu a Ló o direito de escolha. Escolhe para onde queres ir, Ló. Sabe por quê, meus irmãos? Porque sabe onde chegar, porque nós sabemos que aonde chegar, a bênção, ela vai estar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você não precisa de estar lutando por coisas. Deus vai estar abençoando todos os dias. E Deus honrou com Abraão. Da mesma forma, ele vai estar honrando comigo e com você. Vocês não veem Isaac brigando por poços que enterraram no deserto. Isaac usava os poços dos seus pais. Os homens vieram e enterraram. Isaac saía e abria outro poço em outro canto. Não tinha necessidade. Gênesis 26, 11 e 25. Sabe por quê? Quem tem promessa sabe que vai florescer. Isso é promessa de Deus para a sua vida. Você vai florescer. Não importa as ciladas que o inimigo vai levantar contra você. O que importa é que você tem a glória de Deus na sua vida. Descansa na promessa, meu irmão. Deus te prometeu. Se você ainda não tem, hoje Ele está te dando a oportunidade de te prometer maravilhas na tua vida, inclusive a glória. Segundo momento da glória de Deus,
A primeira, ela é prometida, foi o que eu trouxe aqui. A segundo momento da promessa de Deus, da glória de Deus, ela é revelada. O Senhor promete a glória e revela. Êxodo 16:10 diz: quando Abraão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Há um desejo de Deus para revelar a sua glória. Isto é notório em todos os tempos. Há um desejo de Deus para revelar a sua glória através da minha vida, através da sua vida. Deus quer te mostrar o extraordinário. Antes de Deus se revelar para Israel, ele se revelou para Moisés no Monte Sinai, na sarça. Deus disse: tira as sandálias dos teus pés, pois este lugar é terra santa. E quando Moisés tira a sandália, o Senhor diz: eu sou o que sou. Isto é Deus se revelando a Moisés quando ele diz: vá a Faraó e diga a Faraó que mande liberar o meu povo da terra do Egito. Moisés diz: quem sou eu para ir falar a Faraó? Aí Deus diz: quem disse, Moisés, que é você? Quem lhe disse que é você? Pode ler. Está lá. Êxodo 3, 11 ao 12. O Senhor não disse: vá, eu estou contigo. Ele disse: vai, eu serei contigo. Aleluia. Eu serei contigo, Moisés. Vai. Em outras palavras, Deus estava dizendo: não é você que vai fazer. Quem vai fazer sou eu. Você é somente o meu microfone. Você é somente a minha boca. Mas quem vai realizar a boa obra sou eu, Moisés. Moisés diz: tá bom. Concordo. E quando eu chegar lá e perguntarem pelo teu nome, o que eu digo? Diga apenas assim: Yahvé, Yahu, Yahvé. Eu sou o que sou. Amém? Eu sou o que sou. O que é isso? Eu creio que Moisés ficou meio: sou o que sou. Quando Deus diz a Moisés: eu sou o que sou, ele estava dizendo: eu sou o Deus de cada situação. Eu sou o que você precisa ser, que eu seja. Deus está dizendo a Moisés e a mim e a você esta noite: se você tiver fome, eu sou o pão da vida. Se você tiver sede, eu sou a água da vida eterna. Se você está doente, eu sou o que te sara. Se você está abatido, eu sou o que te levanta. Se você está fraco, eu te fortaleço. Se você estiver sendo perseguido, eu sou o teu socorro, bem presente nas horas das angústias. Se você está na luta, eu sou a tua vitória. Aleluia. Deus está dizendo aí, mostrando a revelação da sua glória. E ao longo de toda a trajetória do povo de Israel, a glória de Deus, ela foi revelada dia após dia na vida daquele povo, e não vai ser diferente nos dias de hoje, na minha e na sua vida.
A glória de Deus, ela vai estar sendo revelada todos os dias. Aleluia! Prestem atenção agora no que eu quero trazer aqui esta noite. Na sua trajetória, não vai faltar tribulação, mas a glória vai estar contigo, sempre. Deus não garantiu vida tranquila. Deus não disse que o inimigo ele ia passar por você e bater continência quando ele lhe visse. Deus não disse isso. Ele ia agir de forma desonesta e desleal. Mas a glória de Deus, ela está presente na minha e na sua vida. Isso vai fazer a diferença, meu irmão. A glória de Deus, ela abre o teu caminho. A glória de Deus, ela abre portas. A glória de Deus vai ser revelada e os teus inimigos vão cair por terra. Salmo de Davi: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus não dá nada em segredo. A sua glória vai se revelar na sua vida. Você vai ver. Deus precisa de mostrar às pessoas que você é um servo glorioso. Amém? Então, em primeiro lugar, a glória ela foi prometida. Em segundo lugar, a glória ela foi revelada. Eles viram a glória de Deus. O fato de Israel ver a glória de Deus não impediu deles pecarem. O fato de Israel ver a glória de Deus não lhe impediu de cair na idolatria e de se afastar de Deus. O fato não é esse. Da mesma forma, nós temos a glória de Deus e temos que resistir ao inimigo para não nos afastarmos da glória de Deus. Terceiro lugar, a glória de Deus ela foi perdida. Diga para o seu irmão: a glória de Deus ela foi perdida. E isso não vai acontecer na minha vida. Um pastor pregando certa vez, ele disse: o avivamento que nós estamos vivendo hoje, a Europa já viveu. Se vocês não tomarem cuidado, vocês viverão o que nós estamos vivendo hoje. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque estão institucionalizando o avivamento. A glória pode ser perdida. Israel perdeu a glória. Esse momento é para refletirmos o que eu estou fazendo. A vida cristã é uma corrida de bastão. Nós estamos em meio a uma geração perversa. Nós temos que aprender a honrar os nossos líderes, pastores, anciões da igreja. Sabe por quê? Vocês estão aqui porque eles abriram caminho. Alguém trabalhou arduamente e muito para vocês estarem aqui sentados. Eu não estou falando só desta igreja. Para o evangelho estar sendo anunciado, muita gente trabalhou, se esforçou, se degolou, morreu. Então nós temos que honrar essas pessoas. Arrancaram tocos. O trabalho foi árduo, não é fácil, mas eles abriram estrada para hoje o evangelho fluir em velocidade. Que hoje que nós vemos o evangelho aí atravessando fronteiras. E na corrida de bastão, quem recebe o bastão tem que continuar na mesma velocidade.
Quando Israel foi à guerra, sobre os dias do sacerdote Eli, havia pecado no altar. A Bíblia diz que a arca foi levada para a batalha, mas não voltou. Tomem cuidado, meus amados. Nós podemos ir à luta no território inimigo e não voltar, perder a glória de Deus, se contaminar. Por conta do pecado no altar, cuidado, conserta o teu altar. Hoje é um dia de oportunidade. Deus está dando mais uma oportunidade, meu irmão, a mim e a você. Eu preciso de abraçar essa oportunidade. Põe a tua face no pó, meu irmão, porque ainda há esperança para a minha vida e para a vida de cada um que se encontra aqui esta noite. Põe a tua face no pó. A esperança, ela está às portas. Nos dias de Eli, a arca ela foi levada. Os filisteus tomaram a arca. E a mensagem foi: a glória foi perdida. Chegaram para o profeta, o sacerdote Eli, e disseram: a arca foi perdida. 40 anos depois, Davi foi buscar a arca. E ele diz assim. Eu já trouxe essa mensagem aqui um dia, faz tempo. Acho que alguns lembram. Davi, ele foi buscar a arca em Kiriat Jearim, na casa do sacerdote Eleazar. Mas Davi, ele queria fazer da forma melhor, da forma mais inusitante para ele. A Bíblia diz que ele mandou fazer um carro novo, e os sacerdotes, os filhos de Eleazar, colocaram a arca em cima do carro novo e começaram a levar a arca em júbilo, louvor, adoração, aos sons de cimbalo, instrumentos de corda e etc, etc. Davi, ele tinha uma boa intenção, mas a forma de carregar a arca era errada. A Bíblia diz que os carros dos bois tropeçaram e o filho de Eleazar, o sacerdote, Uzá, ele ousou segurar a arca do Senhor e ele foi fulminado naquele local. E Davi, ele pediu que parou. Para aí que tem coisa errada. A forma estava errada. Muitas vezes nós estamos vindo à igreja adorar, louvar, engrandecer o nome de Senhor Jesus, mas a forma está errada. E Davi pediu que deixasse a arca na casa de um homem chamado Obed-edom, que morava na beira do caminho. E Obed-edom, guardaram a arca na casa de Obed-edom, e a arca na casa de Obed-edom era uma casa maldita, era um homem pobre, nada de Obed-edom florescia. Mas quando guardaram a arca lá por 3 meses, foram dizer a Davi: a casa de Obed-edom está sendo abençoada. Guardem a glória de Deus na sua casa. A casa de Obed-edom está sendo abençoada. Ele, a sua esposa, está tendo filho. A esposa de Obed-edom era seca. A Bíblia diz, podem ler. Os animais de Obed-edom eram secos, não davam cria. Davi resolveu estudar, resolveu buscar na palavra a forma certa de conduzir a arca do Senhor. E a Bíblia diz que Davi chamou os sacerdotes, os levitas e todo o povo para ir buscar a arca e levar para Jerusalém, a cidade de Deus.
E a Bíblia também narra que quando eles levavam a arca da forma correta, os sacerdotes colocaram a arca nos seus ombros, e a cada 6 passos que eles davam, Davi sacrificava um novilho e um boi gordo. Meu irmão, carregar a arca, carregar a presença de Deus é sacrificial. A cada 6 passos que aquele sacerdote dava, com a arca sobre os seus ombros, Davi sacrificava 6 bois e 6 cabritos gordos. Não era oferta mirrada, não. O sacrifício é todo dia e o dia todo, a cada passo que um crente der, ele tem que estar honrando a Deus no lugar aonde ele vive, aonde ele estuda, aonde ele anda. Ele tem que fazer a diferença. É sacrificial? É. Ninguém nunca disse que foi fácil ou que vai ser fácil. É sacrificial. Mas é a forma certa de conduzir essa glória, essa maravilhosa glória que está em nós. Amém? Deixa eu voltar. Então Davi, ele disse: eu amo, ó Senhor, o lugar da tua casa e onde permanece a tua glória. Eu amo o lugar da tua casa e onde permanece a tua glória. Sabe qual é o problema de um culto sem glória? O mesmo não tem graça. Um culto sem glória tem boa pregação, mas não tem graça. Um louvor sem glória tem boa música, tem louvores bonitos, mas não tem adoração. É assim, meus irmãos. Tem que ter a glória de Deus na sua vida. A glória de Deus, ela foi perdida. Foi prometida, foi revelada e foi perdida. Ezequiel, capítulo 10 e 5, diz: a glória do Senhor encheu a casa. Mas se lermos o texto, a glória ela estava saindo. A glória saiu do santo dos santos e foi para o lugar santo. Todos viram a glória. Se lê o contexto, Israel estava em pecado. Deus enviou o profeta para falar e ninguém atendia. Então Jeová tirou a glória do santo dos santos e trouxe para cá. E disse: vou fazê-los ver a minha glória, para que se arrependam. E Israel continuou no pecado. Ezequiel 10:11. E a glória saiu do lugar santo e foi para a porta do templo, e o povo continuou pecando. Ezequiel 10:19. E a glória saiu da porta do templo e foi para a porta da cidade. A glória abandonou a igreja. É triste, mas a glória abandonou a igreja. Era Deus dizendo: se vocês não mudarem, eu vou retirar a minha glória. Ezequiel capítulo 11, 23. Israel continuou pecando
E a glória saiu da porta da cidade e foi para o Monte das Oliveiras. Agora eu creio que vocês passaram a entender. Israel continuou pecando e a glória foi para o Monte das Oliveiras. A glória foi para onde, igreja? Israel ficou sem glória. Mais uma vez. Sabe qual é o maior problema das igrejas dessa geração? É que quando ficam sem glória, elas fazem feito Moisés fez. Mantém o véu para que não percebam e disfarcem. E ninguém perceba. E finge que tem a glória para não perder a empolgação. É o que nós estamos vendo nas igrejas dos nossos dias. Mas a alma sabe a diferença entre a glória e a empolgação. A alma não se satisfaz sem a glória. O que mais eu e você precisa é da glória de Deus. O pecado, ele afasta o homem da glória de Deus. Ezequiel 18, 20 e 33. Toda alma que pecar, essa morrerá. Mas como assim? E a graça? Nós estamos vivendo pela dispensação da graça. Só que tem muita gente que está usando a graça para viver uma vida de safadeza. Existe até uma tal de hipergraça. Ir para o supermercado deve ser uma graça muito grande para eu poder pecar muito. Mas não é assim. Sabe o que é a graça? Deus está te dizendo essa noite, meu irmão. A graça não é a permissão para eu pecar, e sim o poder de Deus para eu vencer o pecado. Isso é graça. O poder de Deus para eu vencer as tentações que todos os dias vai chegar à porta. Isso é a graça de Deus na minha vida. Deixa a glória de Deus se revelar na sua vida. Abre o teu coração, igreja. Você tem nas mãos o direito de escolha o pecado ou a glória. Deus não habita em templo forjado por mãos de homens. Igreja, vocês ainda vão contemplar o que Deus quer fazer neste local. Esta igreja. Deixa Deus usar. Deixa Deus te usar para a honra e para a glória do teu nome, do seu nome. Primeiro lugar, a glória ela foi prometida. Segundo lugar, a glória ela foi revelada. Terceiro lugar, a glória ela foi perdida. Quarto lugar, a glória ela foi recuperada. Aleluia! A glória de Deus ela foi recuperada. Veja como é maravilhoso. A Bíblia em Ezequiel. A glória saiu do templo, vai para a porta do templo, vai para a porta da cidade e vai para o Monte das Oliveiras. Israel fica um tempo sem a esperança, sem a glória, sem a presença da glória. Maria fica grávida, dá à luz. José fica meio sem saber o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que um anjo aparece a José e diz: se aquiete,
que o que tem ali é obra do Espírito Santo. E ela dá à luz a uma criança. Depois chega João, o apóstolo, e diz assim: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A glória está sobre Jesus. A glória está se revelando e volta a se manifestar. Jesus exerce o seu ministério ao longo de 3 anos. Jesus prepara homens como eu e como vocês para derramar da sua glória sobre as suas vidas. Ninguém influenciou a história da humanidade como Jesus de Nazaré. Certo historiador disse ao seu secretário, um homem crente, servo de Deus: eu estou prestes a fundar uma religião que vai acabar, que vai atropelar o cristianismo, o ativismo. E o jovem disse: você vai conseguir. Em primeiro lugar, você tem que nascer de uma virgem. Essa você já perdeu. Em segundo lugar, você tem que fazer um cego ver, um mudo ouvir, um morto ressuscitar. Nessa também você perdeu. Em terceiro lugar, você tem que morrer e depois de 3 dias ressuscitar. Depois, em vez de apodrecer em uma cova fria e imunda, você precisa ressuscitar, vencer a morte e o inferno e assentar-se à destra de Deus Pai para interceder por nós. Aí eu vou pensar em lhe seguir. A glória de Deus está em Israel e ele está prestes para ir ao Calvário, perto de ir para a cruz, e ele resolve fazer uma oração pelos seus discípulos. João, capítulo 17, versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. E assim como lhe confiaste autoridade sobre toda a carne, a fim de que concedeste a vida eterna a todos os que lhe deste. Ninguém entendeu o que Jesus estava dizendo naquele local, naquela hora. Nada mais. Mas o Pai entendeu. Jesus participa da ceia com eles, canta um hino, e tendo cantado, vai para onde? Para o Monte das Oliveira. E lá, João 17,5 diz assim: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo, mesmo com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Pai, lembra da glória que eu tinha contigo. João está dizendo: Pai, lembra-te da glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. O Pai responde: lembro. Lembra da glória que me fazia maior do que os anjos e os homens? Lembro. Lembra da glória que eu renunciei e me tornei menor do que os homens e os anjos? O Pai dizia: lembro. Hebreus 2:9. Jesus diz:
Devolve-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Antes Jesus tinha dito, eu sei que tu me ouves. Então, essa petição de Jesus, ela não tinha problema nenhum, ele sabia do que ele estava falando e a quem ele estava pedindo. Pai, eu sei que tu me ouves, devolve-me aquela glória. Ele tinha convicção, nós temos que ter convicção nas nossas petições. Há uma relação entre Jesus e a glória. A morte que o inferno achava que seria a sua derrota foi o lugar da sua glorificação. Jesus na cruz do Calvário disse, está consumado. Sua glória está sendo manifestada. O inferno achou que matando o Messias ia parar tudo. Tudo estava acabado. Salmo 18, do 3 a 11, diz que Jeová, se vocês lerem esse Salmo 18, ele é muito interessante, do 3 ao 11. Diz que Jeová encheu os pulmões. Quando Jesus ele morreu, Jeová ele encheu os pulmões e de suas narinas saíram fogo abrasador. E diz ainda que Jeová chamou um querubim e montou no querubim e voou. Está escrito assim, pode conferir. Salmo 18 e o 10. Montou o querubim e voou. Os céus não puderam conter o Criador diante da morte do seu filho. Ele voou ao redor do universo. E creio eu que quando ele passou na frente do sol, o sol não pôde dar seu brilho diante do Criador. Se entregou, se curvou diante dele. Esse é o Deus Todo-Poderoso. O sol ele não contemplou a presença do Criador. E quando fecha o círculo, a terra não aguenta e clama. Fende-se os montes, treme, e em toda a terra há colapso. E Deus, na sua majestade, ele rasgou o véu de alto a baixo. E de agora ele nos dá o livre acesso. Ele abre o caminho da reaproximação. Ou seja, a glória ela foi recuperada para a minha vida e para a sua vida. Quando Jesus ele ressuscitou em glória. Apocalipse capítulo 1, do 9 ao 19. Leia. Primeiro, a glória ela foi prometida. Segundo lugar, a glória ela foi revelada. Terceiro, ela foi perdida. Quarta, ela foi recuperada. E agora, a glória ela foi repartida. Lembra de Daniel? Aquela pedra, no sonho de Nabucodonosor, que bateu na perna e quebrou a estátua. Então a glória agora ela foi repartida. Jesus através da sua obra, da sua obediência, morte de cruz, partiu a glória para mim e para você. Só vou explicar com um versículo para nós encerrarmos. João 17,5 diz: Pai, devolve-me a glória, e o Pai devolveu. Nós já lemos aqui.
João 17, 22, Jesus diz: Pai, sabe aquela glória que o Senhor me devolveu? Isso é conversa de pai para filho. Sabe aquela glória que o Senhor me devolveu? Sei. Creio que Deus dizia, sei. O que é que tem com isso? Aquela glória que o Senhor disse que não daria a ninguém, eu fiz um negócio com aquela glória. Eu encontrei uns crentes lá por baixo, uns discípulos, e dei a glória que tu me deste aos meus discípulos. Dei a minha igreja. Dei para que sejam um, como eu e o Senhor somos um. É por isso que eu disse no início, se você quer ver a glória de Deus, hoje, não precisa da tenda, não precisa da arca, não precisa da nuvem. É só olhar para o seu irmão ao lado. Aí está a glória de Deus. Pode dizer para o seu irmão do lado. Amém. Aí está a glória de Deus. Amém? Se você não entendeu, a glória está em você, meu irmão. Você tem a glória de Deus. E é por isso que o inferno não vai prevalecer. O inferno não resiste a um servo do Deus vivo, cheio da sua glória. Deixa Deus te encher, meu irmão. Igreja amada, igreja querida, abre o teu coração para que a glória do Senhor ela encha e faça morada e transborde na sua vida. Foi isso que essa igreja, foi por isso, né, pastor? Que essa igreja, ela chegou a fazer 10 anos. Porque a pastora e a sua liderança foi capaz de conduzi-la. Oi, igreja. Desculpa. Foi não. Foi porque a glória de Deus está nessa casa. Eu, a pastora e a sua liderança, nós não temos muita participação nisso. Nós temos vontade, força, vinda do alto, mas sem a glória de Deus, essa igreja não completaria um ano. Se fosse por mérito humano, isso já tinha sucumbido, isso já tinha se acabado. Mas o mérito é de Deus, a glória é de Deus. Ele derramou na minha vida. Por isso que nós estamos em pé. Por isso que nós estamos à frente, na batalha, na corrida. Mas como diz as Escrituras, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O inferno ele já foi derrotado. Eu e você, nós somos servos do Deus vivo, vivendo dia após dia de glória em glória. Isto é maravilhoso aos nossos olhos e aos olhos de Deus. Nós só precisamos se levantar, ficar de pé e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, meus irmãos, na minha vida, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na vida dos seus parentes. Deus, Ele é presente. Deus, Ele é socorro na hora das angústias. Fiquem de pé e agradeço a Deus por hoje. Graça e paz. Amém?
eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, glória. Vamos dizer glória mais uma vez? Glória, glória, glória. Diga que Ele é santo, aleluia. Tu és santo, Senhor. Derrama tua glória sobre nós, Deus. Santo, santo, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos,
Vamos encerrar clamando pela glória. Vamos dizer glória. Glória. Clame pela glória. 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 Diga mais uma vez, clame pela glória. Glória.